Essa manhã nós vamos ouvir do Senhor em cima desse texto de Lucas 24, versículo 13 ao 35, que vocês conhecem bem, que é Jesus encontrando os discípulos no caminho de Emaús. Então eu quero ler com os irmãos. Está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. A medida exata aqui é 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Isso aqui é uma boa descrição do que é a comunhão. É ver alguém indo numa direção e você se aproximar e falar: eu vou com você. Vamos juntos. Isso é comunhão. Se aproximar de alguém e falar: eu vou junto. A gente vai junto. Isso é comunhão. 16, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada no túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Senhor, envia anjos para ministrar a gente, para nos fortalecer, envia porque a gente precisa de toda a ajuda do céu. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram e não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Só fez assim: acho que eu vou, hein? Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Que o Senhor se agrade de abençoar a pregação da sua palavra, amém? Essa passagem é muito conhecida e nessa manhã eu não vou entrar nos detalhes do contexto da passagem e tantas coisas acerca da ressurreição, mas eu quero focar na interação de Jesus com essas duas pessoas, porque eu acredito que aqui a gente pode ter algo muito precioso para aprender sobre comunhão e o que a comunhão requer e como Jesus se dispôs a ter comunhão com esses dois. E eu queria começar situando a gente um pouco diante de um quadro que a gente vive. A gente vive em dias em que existe um grande desafio para a fé cristã ou para qualquer tipo de fé estabelecida ou qualquer tipo de religião que tenha um livro ou uma religião que seja mais antiga, uma religião milenar. Tem muita gente que se diz cristã hoje, tem muita gente que diz que crê em Jesus, mas a gente sabe que nem todo mundo que se chama povo de Deus é povo de Deus de verdade. Nem todo mundo que diz que crê em Jesus acredita no verdadeiro Jesus, mas acredita sim em versões, em caricaturas de Jesus. Nem todo mundo que diz que é da fé possui a fé
que é dada por Deus. Há muita gente que tem crendices e crenças sobre Jesus, mas não são todos que têm essa fé que foi gerada por Deus como um presente do céu no coração. E como que a gente identifica a fé verdadeira? Como que a gente identifica a verdadeira fé que vem de Deus? Porque a verdadeira fé não é um esforço que uma pessoa faz para crer. A verdadeira fé é um dom, é um presente, é uma graça, é uma obra do céu no coração. Se Deus não produz a fé no coração, a pessoa não pode crer como ela deve crer. Ela não pode receber as promessas de Deus, ela não pode receber a salvação, ela não pode nascer de novo, se Deus do céu não operar a fé. E como que a gente identifica a fé de maneira exterior? Aqui então a gente entra numa coluna importante da nossa identidade como igreja, que a verdadeira fé cristã é identificada pelas doutrinas que se organizaram nos primeiros séculos da igreja. E elas têm sobrevivido à prova do tempo. O que foi ensinado nos primeiros séculos e que com o passar de 2000 anos continua sendo ensinado e continua sendo fundamental para a vida da igreja. A verdadeira fé cristã é uma fé clássica, é uma fé que sobrevive aos efeitos do tempo e os ataques ao longo dos séculos. É uma fé clássica porque ela foi transmitida como tradição de geração em geração. E a tradição da igreja tem transmitido essas doutrinas fundamentais até nós. Se alguém inventar uma ideia nova e decidir que teve uma nova compreensão acerca de Jesus, que ninguém teve em 2000 anos, essa pessoa está, muito provavelmente, criando uma heresia inventada da própria cabeça dela. Esses dias o meu amigo Marcondes postou um vídeo do pastor Ed Renekiewicz, há 15 ou 20 anos atrás, dizendo isso, que se alguém achava que tinha uma doutrina original, essa pessoa estava completamente perdida. Porque ninguém, no meio da igreja ou do meio do cristianismo, pode dizer assim, eu entendi uma coisa da Bíblia que ninguém entendeu em 2000 anos. E era um vídeo do próprio Ed René falando isso 20 anos atrás. Hoje ele está atualizando a Bíblia. Esse elemento que a gente está falando aqui, por si só, essa ideia de que a fé verdadeira é uma fé clássica, que é uma fé que é passada pela tradição da igreja de anos em anos e geração em geração até os nossos dias, esse elemento, ele já é um elemento que é atacado diretamente nos nossos dias. No nosso tempo hoje, a nossa fé passa por grandes desafios. E um desafio que a nossa fé passa é o ataque que a cultura faz, a oposição que a nossa cultura faz a tudo que é tradição. Tudo que é tradição, tudo que é antigo, tudo que é mais velho, tudo que é basilar, tudo que tem acontecido por séculos, nos dias da modernidade, é considerado como antiquado. Então a Bíblia é um livro velho, o cristianismo é uma religião velha, tudo isso que é antigo, a tradição é velho, o patriarcado é velho, tudo que é velho precisa ser substituído. E esse é um movimento da cultura que a gente vive hoje. E isso por si só ataca o coração do cristianismo, porque a nossa fé é uma fé anciã. A nossa fé é uma fé que tem sobrevivido há séculos e há milênios. E quando a gente fala de comunhão, que é o que a gente tem procurado falar aqui nas últimas semanas, a gente tem comunhão com quem crê nessa mesma verdade que nós. A primeira mensagem que a gente pregou aqui fala de 1 João capítulo 1, que ele fala assim, a gente está escrevendo para vocês sobre o verbo encarnado, que a gente viu, que a gente encostou nele, a gente apalpou nele. E a gente está escrevendo para que vocês possam ter comunhão com a gente. O apóstolo João está dizendo que a possibilidade de comunhão, e a palavra comunhão significa participar, partilhar. A gente partilha da mesma vida, a gente participa
espiritualmente, intimamente um do outro, nós estamos ligados como corpo. Eu sou seu membro, você é meu membro. A minha vida depende da sua vida. Porque o que Deus dá para mim passa por você, é através de você que Deus dá para mim. E o que Deus dá para você passa por mim. Paulo fala, se um membro sofre, todo o corpo sofre. Essa comunhão, ela depende da gente crer na mesma coisa. Da gente estar fundamentado na mesma coisa. Da gente estar na mesma fé. Mas quando a fé clássica, tradicional, ela sofre bombardeio, e ela sofre ataques malignos, satânicos, travestidos de intelectualidade, de inteligência, de sabedoria, muitos discípulos de Jesus caem em crise de fé e em dúvida. Será que o que eu estou acreditando é verdade? Será que não é uma invenção? Será que não é só um produto cultural, uma manipulação? Muita gente entra nesse tipo de crise de fé. E quando isso acontece, quando nossos irmãos entram em crise de fé, a gente começa a se questionar, como que eu mantenho comunhão com essa pessoa? Você já passou por isso? Alguém próximo de você entrou numa crise de fé, não sabia mais se cria na Bíblia, se cria em Deus, se cria em Jesus, e você assim, será que dá para ter comunhão com essa pessoa ainda? Ou a comunhão acabou? Quem já passou por isso? Faz um sinalzinho. Ok. Eu vou citar agora Dallas Willard, o livro Gentileza que Cativa. Ele escreve assim, muitas vezes não sabemos lidar sinceramente com a dúvida, porque temos medo de que não exista uma resposta. Isso acontece porque somos fracos em nossa fé. A gente tem medo da crise de fé porque a gente tem medo de que não vai ter uma resposta. Então não vou mexer muito com isso aqui que está me incomodando, porque vai que não tem resposta, daí vai piorar. Aqui eu preciso reafirmar que o maior obstáculo para o Evangelho de Cristo hoje em dia não é a dúvida que existe fora da igreja, mas sim a dúvida que existe dentro da igreja. O maior obstáculo para o Evangelho é a dúvida que existe na cabeça dos crentes, dentro da igreja. E uma coisa que eu preciso pontuar diante dessa abordagem que eu quero fazer nessa manhã é que a comunhão, nesse momento de crise de fé, quando alguém começa a passar pelo que tem sido chamado por desconstrução, conhece esse termo? Desconstrução, começa a desconstruir, a fé não está mais edificada, não está mais firme, não está construída, fortalecida, não está forte, começa a ruir. A pessoa começa a viver cercada de mais pergunta do que certeza, é mais dúvida do que convicção. Por isso que a fé é atacada, porque a fé é convicção de coisas. E a dúvida é a incerteza. Então, quando alguém começa a passar por isso, é indispensável a comunhão. Porque a comunhão é um grande instrumento de cura da dúvida. E a nossa reação carnal, primeira, diante de alguém que começa a desconstruir a fé ou questionar, será que Jesus é Deus mesmo? Será que a Bíblia está certa em tudo? Será que o Antigo Testamento, será que não é só o Novo? O Antigo é muito cruel. Ontem teve aqui em Curitiba um encontro de um movimento chamado Novas Narrativas Evangélicas. Esse movimento existe faz um tempo já. São o que hoje é denominado evangélicos progressistas. Eu queria muito ter ido lá, eu não consegui. E até o fim da mensagem, você vai entender porque eu queria ter ido lá. Mas eu acompanhei algumas coisas dos stories e tal, né? E daí vários adesivos, Deus ama a todos, e várias coisas desse tipo assim. Quando as pessoas entram em crise de fé, a comunhão é um grande instrumento de cura. E a nossa reação carnal, primeira, diante de alguém que começa a questionar e entrar em crise, é a gente se afastar.
Ah, não. Começou com essas ideias aí. Começou com esses papos aí. Não, isso é pecado, irmãos. É pecado. Isso é pecado da igreja. Já viu aquela história, né? Aquela frase da igreja ser o único exército que abandona o soldado ferido no campo de batalha? Quando a gente estuda sobre formação de cosmovisão, que são as nossas crenças mais fundamentais, tem um autor cristão chamado James Sire, ele afirma que as nossas crenças fundamentais sobre a vida, elas se formam em nós quase que por osmose em relação aos nossos progenitores. Em outras palavras, o que ele fala é que quando a gente é criança, a gente não sabe de nada. Certo? Você não sabe de nada quando você é criança. Só que o seu vínculo afetivo com os seus pais, com seus avós, com quem te cria, é um vínculo tão forte de confiança, porque é quem te amamenta, quem põe você para dormir, quem põe roupa em você, quem dá banho em você, quem brinca com você, quem te corrige. Esse vínculo ele é tão forte que a criança absorve as crenças de quem está criando ela, como se fosse a própria crença dela. Então ela pergunta: papai, por que qualquer coisa? Por que eu tenho que dormir? Ah, porque você tem que descansar. Tá bom, a criança colocou aquilo, preencheu uma lacunazinha, imediatamente. Porque existe uma relação de afeto e de confiança. Qualquer coisa que você fala, seu filho acredita. Você fala que ele é burro, você fala que ele é isso, você fala que ele é aquilo, você deprecia ele acredita. Você já está deformando a identidade dele. Se você fala coisas boas, você incentiva, você ensina sobre Deus, acredita. Aquilo vai entrando no coração. Então, as crenças básicas da vida, fundamentais, elas são absorvidas. Por quê? Porque quem nos cria nos ama. Porque a gente confia quem cria a gente. A gente confia nessas pessoas, a gente absorve as informações como sendo verdade. A criança não vira e começa a fazer uma argumentação filosófica, não, mas você acha que a gente dorme para poder descansar, mas na verdade o sono é uma construção social. A gente não precisava dormir. Não, a criança não faz isso. Ela só, tá bom. Agora, o nosso nascimento de novo em Cristo faz a mesma coisa com a gente. Porque quando a gente nasce de novo, em Cristo Jesus, e a gente se torna bebê espiritual, a gente ouve a palavra pregada, a gente ouve os conselhos dos nossos irmãos, e o que a gente faz? A gente confia. Quando você nasceu de novo, você devorava tudo. Lembra que Pedro escreve isso? Tenham sede da palavra como um bebê que quer leite, desesperadamente. Porque quando você nasce de novo é assim, você quer tudo. Bíblia, me fala, mas isso, e Deus, e quando eu morrer? Você nem consegue armazenar tanta profundidade nas perguntas. Você pergunta, qualquer coisa já bastou, você já vai para a próxima. Mas o que vai formando a sua visão do mundo quando você nasce de novo? São as pessoas que estão à sua volta, os crentes, os irmãos. Eles vão modelando as suas convicções, vão sanando as suas dúvidas, preenchendo as lacunas de crença que você tem. Isso acontece por meio da comunhão. É a comunhão que vai dando resposta para a gente. É o convívio, é a proximidade. É a conversa na lanchonete depois do culto. É a conversa no pequeno grupo ou depois do pequeno grupo. É o dia que você sai para tomar sorvete e surge uma pergunta lá, de qualquer tipo de ordem. E a gente vai absorvendo a verdade, a gente vai reaprendendo a ler o mundo, a gente vai aprendendo a reler a vida à nossa volta, quando a gente nasce de novo. Como? Na comunhão. Vocês estão me seguindo, gente? É a comunhão. A gente aprende a identificar o que é bom e o que é mal, o que é salutar, o que é insalubre, o que é prejudicial para a fé, o que fortalece a fé. E aí, quando a nossa fé entra em algum tipo de crise, é a comunhão que tem poder de nos tirar da areia movediça. Não importa se você tem 10 anos de crente, ou 20, ou 30. Quando você entrou em algum tipo de crise de fé, o que você não pode perder, você pode perder a crença, a convicção, você não pode perder a comunhão.
ou se a outra pessoa começou a perder e desacreditar, ela não pode perder você. Ela pode até ter perdido uma doutrina ou outra. Não acredito mais no inferno, não acredito mais na ira de Deus, não acredito mais na moral cristã, eu não acredito mais que a homossexualidade é pecado, eu não acredito mais. E daí vai embora, não acredita, tá bom. Mas não sai de perto. Mas fica por aqui. Olha o que Judas escreveu. Não é o Iscariotes, tá, gente? Versículo 20 a 23, ele fala: vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que estão na dúvida. Tenham compaixão daqueles que estão na dúvida. A NVT fala: tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando o pecado que contamina a vida deles. Olha o que Jesus está falando. A pessoa começou a vacilar na fé, ela entrou em crise, ela entrou em dúvida. Você precisa ter compaixão. Ora para Deus quebrar o seu coração. Essa pessoa está em grande perigo. Você tem que chorar por ela, orar por ela, se importar com ela. Mas faz isso com muita cautela, odiando o pecado que ela está começando a praticar. Você vai ter compaixão dela, você precisa amar essa pessoa. Você precisa sofrer com ela. Ter misericórdia é isso, você precisa sofrer com ela. Mas você tem que odiar isso que ela está começando a colocar dentro da vida dela. Ela está começando a abraçar um pecado. Odeia esse pecado. Mas resgata ela. Com cautela. Por que com cautela? Porque pode ser que no seu exercício da misericórdia, você mesmo comece a ser atacado com dúvidas de fé. Gálatas capítulo 6 fala: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, guiados pelo Espírito, vão corrigir e levantar essa pessoa. E tenham cuidado para que vocês mesmos não caiam no mesmo pecado. Porque espiritualmente, você está entrando na brecha. Lembra da brecha? Ela existe. O que você está fazendo? Brunão está numa crise. E daí eu falo: vou ajudar. Quando eu me coloco do lado dele, eu estou me colocando entre ele e Satanás. Quem que Satanás vai descer a porrada agora? Agora eu vou aguentar também. Agora eu vou passar pelas coisas, pelos ataques que ele está passando, nas crises, nos conflitos. Judas e Paulo falam: tenha misericórdia. Faz isso com cautela. Mantenha a comunhão com aqueles que vacilam na fé, tropeçam, estão numa fase de dúvida quanto a Jesus, ou quanto à vida da cruz, ou a negação do mundo. Tenham compaixão com cautela. Um pastor presbiteriano, que também é filósofo, chamado Francis Schaeffer, ele interpretou algumas palavras de Jesus de uma maneira que enriquece a gente aqui. Jesus falou assim, no Evangelho de João: o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Amem uns aos outros e o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos. Francis Schaeffer, ele interpretou essa palavra e ele disse assim: o amor cristão é a apologética última. Apologética é um tipo de trabalho intelectual para defender a fé. Apologética de apologia. Então, Charlie Kirk, que foi assassinado, ele era um apologeta, porque ele entrava em embates sobre questões minuciosas, complicadas, a partir da fé.
Então você estuda bastante os argumentos para você poder fechar as brechas dos ataques contra a fé cristã, a moral, a ética, as nossas crenças. Então a apologética, ela diz respeito a você estudar os argumentos do outro, que estão atacando a fé, para você começar a criar uma proteção. E a nossa resposta, a nossa tendência mais forte é que quando alguém começa a entrar em crise de fé, a gente vai fazer uma apologética. Espera aí, deixa eu pegar todos os versículos para mostrar para você porque você está errado. A pessoa nem está acreditando mais na Bíblia, você está citando a Bíblia, não vai adiantar nada. Aí ela fala, não, mas não é assim que eu interpreto o texto. Não, mas eu acho que foi modificado. Não, mas... O Schaeffer, que era um apologeta, o filósofo, falou assim, o amor cristão é a apologética última. O que ele está querendo falar com isso? Ele está querendo dizer assim, quando a pessoa está numa crise de dúvida de fé, sabe o que vai sanar em definitivo a dúvida dela? Na hora que ela for lembrada do amor que só existe no meio da igreja. Quando ela for tocada de novo pelo amor da comunhão, essa defesa aí, ela não vai ter argumento. Porque não tem o potencial de amor, o princípio de amor que existe dentro dessa comunidade do céu aqui, não tem em outro lugar. A gente pode não estar explorando esse potencial, a gente pode não estar expandindo, encarnando, vivendo esse amor, mas está aqui a semente. Rosária Butterfield fala no livro dela, Evangelho às Chaves de Casa, ela fala no outro também, que é As Memórias de uma Convertida Improvável, que a comunidade gay era mais acolhedora do que a igreja. E que no processo dela de conversão, ela vivia essa crise. Ela ficou fascinada com o pastor, que ouvia ela, trocava carta com ela, trocava e-mail com ela, recebeu ela na casa dela, era militante, ela fala que ela era tudo. Vegana, militante LGBT, militante da natureza, militante do céu, era tudo. E foi lá jantar na casa de um pastor presbiteriano tradicional, um senhorzinho, com a esposa dele. E ele ouvia ela com respeito, sem ansiedade, sem agonia, só ouvia. E tratava com gentileza, respeitava. E aquilo foi ganhando. Ela falou assim, o que esse cara tem? Era a postura dele que foi ganhando o coração dela, no processo dela de conversão. Mas depois, no livro do Evangelho às Chaves de Casa, ela está falando sobre hospitalidade, a prática da hospitalidade. A gente, como crente, abria as portas de casa para receber as pessoas, porque ela está falando que quando ela era da comunidade LGBT, que faz bastante tempo, porque não é mais comunidade LGBT, tem muito mais letra agora. Mas quando ela era, as pessoas estavam sempre umas nas casas das outras. E o acolhimento e a parceria, e aquilo que Jesus fez aqui no texto, que se aproximando, e falou assim, vamos caminhar junto. Ela falou que era muito mais próprio. E que quando ela entra para a igreja, ela acha uma barreira para se relacionar com as pessoas. E daí ela fala, não, eu preciso abrir as portas da minha casa. É um livro muito inspirador, recomendo você a ler. Mas o que eu quero pontuar aqui é que a comunhão dos santos é uma cura importante para a crise de fé. A comunhão pode salvar, a comunhão pode curar. E esse texto que a gente está vendo aqui, ele é um texto que fala dos discípulos tristes, desacreditados, desanimados, que não esperavam que a promessa ia cumprir, que a profecia ia se cumprir. E daí Jesus vai ter comunhão com eles. Jesus não vai dar bronca neles. A nossa ansiedade, a nossa carnalidade faz a gente responder dando bronca nas pessoas. Aí você fala, não, mas Jesus falou umas verdades. Ele falou. Depois de ter caminhado 3 horas, 11 quilômetros, na direção errada. Porque era para os discípulos ter ficado em Jerusalém, esperado Jesus ressuscitar. Porque ele falou um monte de vezes que ele ia ressuscitar. E depois que Jesus morre, a descrença toma conta deles, e eles vão
embora. E daí Jesus caminha 3 horas com eles na direção errada. Sem corrigir eles. E depois de 3 horas andando na direção errada, ele pergunta, o que aconteceu? Não, me conta aí. O que foi? Jesus tem paciência, não é não? Dá para ter comunhão sendo impaciente, gente? Não dá para ter comunhão sendo impaciente. A gente não tem, português, claro mesmo, mas a gente não tem saco para ficar ouvindo os choramingar das pessoas. Eu falei, eu tenho mais coisa para fazer. Só que o Salvador do mundo não tinha mais coisa para fazer. Ele gastou 3 horas só com 2. Perguntando, e daí? O que vocês estão sentindo? Por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? E só ouvindo. Ele podia ter parecido assim, tcharam, olha só. Fala, pode falar. Comunhão, olha a apologética de Jesus. Pode falar tudo, joga tudo, fala tudo. Daí depois ele desaparece, volta para Jerusalém. E quando os discípulos percebem que era Jesus, o que eles fazem? O texto fala ali, Versículo, qual que é o versículo? 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, que era o lugar certo. Eu quero que você olhe comigo aqui, que teve um desvio, os discípulos desviaram, gente. Eles tomaram o caminho errado. E Jesus desviou com eles. Jesus, vamos lá, desviou, vamos junto. Por que Jesus desviou com eles? Porque Jesus não estava em dúvida do que ele queria. Então ele podia andar no caminho errado. Por isso que ele podia comer com os pecadores. Porque ele não estava sentindo vontade de fazer o que os pecadores faziam. E aquelas dúvidas dos pecadores não colavam nele. Então eu posso andar com eles porque eu estou internamente, Jesus estava resolvido. A fé dele estava estabelecida. A verdade estava clara para ele. Então Jesus pega o caminho errado junto com os discípulos por 3 horas. Ele ouve os discípulos. E só para a gente poder terminar aqui, eu vou organizar essa mensagem em 3 pontos. Primeiro, comunhão que cura e salva requer presença. Você tem que estar presente. Não tem comunhão sem presença. Queria muito poder abordar 1 Coríntios 5, mas eu não tenho tempo. Eu achei que eu ia conseguir na série de mensagens, mas ela vai acabar em breve e eu não vou conseguir. Tem um texto do Novo Testamento onde Paulo fala sobre excomunhão. Tem um irmão da igreja que ele manda ser excomungado. A palavra ex significa fora. Fora. Comunhão é partilhar, participar. Então, excomunhão significa estar fora da partilha, da participação. É aquele cara que teve relações sexuais com a madrasta. E Paulo começa a falar assim, vocês não corrigiram o cara, vocês não disciplinaram o cara. Gente, virou uma bagunça. Expulsa o cara da igreja. 1 Coríntios 5,13, ele fala assim, os de fora, quem não é crente, quem não está em comunhão, Deus vai julgar. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Paulo manda excomungar o cara. E o que significaria essa excomunhão? E aqui eu quero focar nisso, para a gente poder pegar o que significa comunhão. O cara ser excomungado da igreja significa que ele não podia aparecer mais. Ou seja, ele não poderia mais estar presente. Comunhão é viver na presença dos irmãos. Não tem comunhão sem estar presente. Não tem comunhão online. Não existe igreja online, gente. Você pode assistir uma palavra, uma pregação, um ensino, uma aula online. Mas isso não é comunhão. Comunhão é estar presente.
E excomunhão é estar ausente dos irmãos. É estar ausente do convívio da igreja, onde a vida acontece. Então, comunhão, que vai gerar essa cura, que vai curar a dúvida, que vai curar o desânimo, que vai curar a tristeza, comunhão requer presença. A gente tem que estar presente, tem que estar junto. Por mais que a gente, às vezes, chega aqui no culto e sente que cada um está fazendo o seu culto para Deus, a gente está presente. E por mais que às vezes você não queira, né, você seja meio tímido, não queira cumprimentar o outro, alguém vai encostar em você. E a vida de Deus vai tocar em você, e alguém vai falar alguma coisa, alguém vai fazer uma oração, alguém vai te dar um abraço. E eu preciso dizer isso, que hoje existe uma ênfase muito grande de que se você está mal espiritualmente, é só você buscar Deus por conta própria. Mas isso não está certo. Porque se eu não estou bem espiritualmente, então eu não estou conseguindo buscar Deus por conta própria. Você não está bem? Então ora mais, lê a Bíblia. Mas eu não estou conseguindo, senão eu não ia estar mal. O que eu faço então? Eu preciso dos irmãos. Eu preciso da comunhão. Eu preciso dos outros. Sabe o que eu preciso quando eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler, eu estou desanimado? Eu preciso encontrar crente. Eu preciso fazer uma visita para alguém. Eles podem achar que eu estou lá por causa deles de vez em quando, mas às vezes eu estou por causa de mim. Nossa, o pastor veio aqui, deu tempo. Eles não sabem. Às vezes era por causa de mim mesmo. Eu que estava precisando deles. Ou então eu estou precisando ir lá no culto de oração terça-feira. Por quê? Porque eu sei que eles vão orar. E daí vai me ajudar a orar. Porque sozinho eu não estou conseguindo orar em casa. Ou pelo menos vai ter algum momento que nós vamos orar junto e alguém vai orar por mim. Porque eu não estou com vontade. Ou pequeno grupo. Algum lugar que a gente não está junto. Essa comunhão vai curar. Segundo, comunhão requer tempo. Comunhão requer tempo. Como que a gente vai ter comunhão em uma sociedade que inspira intolerância? Na cultura do cancelamento, que incentiva o cancelamento. Quando a gente começa a ficar ansioso porque alguém pensa diferente da gente. Como que a gente vai ter comunhão assim? Posso citar o Nietzsche? Eu vou citar o Nietzsche. Com falta de tempo para pensar e tranquilidade no pensar, as pessoas não ponderam mais as opiniões divergentes. Contentam-se em odiá-las. Vou ler de novo. Com falta de tempo para pensar e tranquilidade no pensar, as pessoas não ponderam mais as opiniões divergentes. Contentam-se em odiá-las. Com o enorme aceleramento da vida, o espírito e o olhar se acostumam a ver e julgar parcial e erradamente. E cada qual se assemelha ao viajante que conhece terras e povos pela janela do trem. Uma atitude independente e cautelosa no conhecimento é vista quase como uma espécie de loucura. O espírito livre é difamado. Ele fala, a nossa vida está tão corrida que a gente não tem tempo para prestar atenção no que o outro está falando, que ele começou a falar, ele falou a primeira frase, já falou, esse cara aí é lulista. Não tem tempo para isso. Esse cara aí é bolsominion, esse cara acredita no Trump. Esse cara aí é pentecostal, esse cara é exagerado. Esse cara aí não acredita em nada. Você não ouviu nada direito. Mas você rapidinho você julga. E você se contenta em odiar a opinião da pessoa. Mas você não tirou tempo. Nem tranquilidade para pensar o que a pessoa está falando. Então quer dizer isso? Quer dizer que comunhão requer tempo. Eu preciso escutar. Jesus andou 3 horas. Perguntando, mas e daí? Olha o versículo 19. Ele lhes perguntou, do que se trata? Me conta, o que está acontecendo? Alguns de vocês estão precisando ouvir Jesus falar isso para vocês. Vocês acham que Jesus não está interessado na sua vida. E ele quer que você fale com ele.
E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus todo o povo. 21. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Gente, Jesus ouvia tanta porcaria das pessoas. Você consegue imaginar isso? Você já chegou diante de uma pessoa que era importante e você falou um monte de asneira porque você estava nervoso e você queria impressionar? Ou você já viu alguém fazer isso? E você assim, meu Deus. Agora pensa Jesus, o maior rabino dos seus dias e operador de milagres. Você acha que as pessoas não queriam impressionar ele? Toda hora elas queriam falar alguma coisa que parecia especial. Imagina quanto lixo Jesus ouvia das pessoas. E daí, fala aí. Tipo, mais uma vez, vamos exercer a paciência, a escuta ativa. Jesus tem interesse no coração das pessoas. Ele não quer só corrigir elas. Comunhão é isso. Eu não quero só corrigir o que você está fazendo de errado na sua vida. Pode falar, fala para mim o que você está sentindo, o que está acontecendo com você. Isso requer tempo. Mas não só requer tempo. Presta atenção no que eu vou falar. Você conseguir dar atenção para as pessoas, ter tempo para elas, requer que você esteja descansado. Você não consegue amar bem se você vive cansado. Jesus ficou 3 dias morto, ele estava bem descansado. 3 dias dormindo. Voltou cheio de gás. Vou fazer todas as visitas pastoral que estava atrasada. Você não pode ser uma pessoa que vive com a cabeça cheia e correndo e ao mesmo tempo tem interesse pela vida dos outros. Isso funciona para casamento também, tá? Casados. Que mulher aqui ama seu marido? Levanta a mão. Você está com seu marido e fala, eu amo meu marido, amo meu marido, amo meu marido. Então tá bom. Homens, fechem os olhos. Fechem os olhos. Todos os homens, fechem os olhos. Mulheres. Agora só as mulheres. Que mulher aqui queria que Deus desse uma apertada nas porcas do marido? Levanta a mão. Assim, que dá para dar uma melhorada. Dá para dar uma melhorada. Pronto. Pode abaixar. Então, mulher, preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda para 2 coisas. Primeiro, se ele não foi para o Legendário, você tem que mandar ele para o Legendário. Esse não é brincadeira, é sério. Primeiro é. Segundo, nós vamos fazer um encontro de homens casados aqui. Nos próximos dias aí, nós estamos armando. Provavelmente vai ser durante a semana, de noite. Nós precisamos que você dê um jeito aí com as crianças nesse dia. Tá? Vai ajudar. Vai ser para o seu bem. Porque aqui, nós não podemos chegar nele. Porque você está aqui. Mas quando tiver só nós e ele, nós vamos pôr ele dentro do aquário da bateria aqui. Nós vamos soltar uns ali para... Entendeu? Então... Não dá para você viver com a cabeça cheia e com pressa. E ao mesmo tempo ter interesse pelas pessoas. Não dá. Não dá. Por isso a gente fala aqui, vez após vez, sobre sono, sobre descansar, sobre desacelerar, sobre desligar o celular no final da tarde. A gente fala sobre tudo isso, porque quando a gente está exausto e com a mente acelerada, a gente não consegue amar. E a gente não consegue ter comunhão. Tem gente aqui na nossa igreja que está precisando desabafar. Não precisa de um terapeuta. Não precisa do gabinete. Precisa de um irmão
que não esteja corrido. E que quando acaba o culto, fala assim, eu percebi que você está meio triste. Está acontecendo alguma coisa? E que não tenha pressa para sair almoçar depois do culto. Que não tenha pressa para quando acabou o pequeno grupo sair correndo. É isso. Tem muita gente que precisa falar. E isso vai ser cura. Comunhão que cura e salva requer que a gente tenha tempo. E último. Ela requer que a verdade seja dita com mansidão. Jesus amava demais aqueles discípulos para deixar eles na confusão, na desesperança, na tristeza. Então Jesus ouve a incredulidade, ele ouve aquelas crises, ele olha para a tristeza dos discípulos, mas ele diz a verdade. Ele diz a verdade, porque as falsas narrativas matam a fé. E os discípulos tinham caído em falsas narrativas. Ah, Jesus morreu. Ah, a gente achou que ele ia resolver, mas ele não dá conta de resolver. Pessoas que entram em crise de fé, em desconstrução da fé, provavelmente elas entram por meio dessa afirmação. Elas olham e falam assim, eu tentei do jeito da igreja, mas não resolveu minha depressão, não resolveu o meu conflito de identidade, não resolveu o meu problema de casamento, não resolveu. É isso que elas dizem. A gente achou que Jesus ia redimir isso aqui, mas ele não conseguiu. E daí elas desistiram. E era isso que tinha acontecido com eles. E depois de Jesus ouvir tudo aquilo, e que agora eles tinham desistido de crer naquela narrativa clássica, naquela promessa, naquela doutrina, Jesus vira para eles e ele fala a verdade. Versículo de número 25. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é o quê? Verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória. Verdade importa na comunhão. Não é só sentimento e abraços grátis. Essa parte é importante. A gente está falando disso até agora. A maior parte da mensagem é sobre isso, porque eu acho que a gente está vivendo em dias em que nós, que somos cristãos, conservadores, ortodoxos, com uma fé tradicional, clássica, nós temos um risco maior de achar que um Bolsonaro e um Trump e um Silas Malafaia são a representação de uma postura fiel, de um cristão fiel, nesses dias polarizados. A gente é mais tentado em achar que isso é que é ser fiel. Mas não é. Não é. Pelo amor de Deus, isso não é. Então a maior parte da mensagem é sobre você estar presente. A maior parte da mensagem é sobre você ter tempo. Mas não para por aí. Verdade importa. A verdade importa para a comunhão. As falsas narrativas não representam Deus nem o evangelho dele. E Jesus vira e ele fala a verdade. E daí o que Jesus faz em seguida? Ele entra na casa deles e come com eles. E a refeição na cultura judaica significa comunhão, intimidade. Jesus tem uma longa conversa, ele tem paciência, ele dá tempo, ele fala a verdade. E daí ele senta e come com eles. Ele teve comunhão com discípulos que estavam previamente incrédulos, tinham desacreditado da verdadeira narrativa. Eu vou ler a W. Tozer para nós aqui, e eu já estou quase encerrando. O poder moral sempre acompanhou crenças definitivas. Ou seja, quando a gente está falando de arrependimento, de mudança, deixa de praticar o mal, pratica o bem, deixa a mentira, fala a verdade. Mudança moral, arrependimento, que é o que é muito atacado pelo progressismo evangélico, ou evangelho progressista. Isso é legalismo, isso é opressão, isso é controle. Mas não tem como você entrar no reino de Deus sem arrependimento. Então Tozer começa falando, o poder moral, ele sempre vem acompanhado de crenças definitivas, ou seja, eu tenho que ter uma doutrina certa, que eu sei o que eu acredito.
grandes santos sempre foram dogmáticos. Dogma é uma crença básica, fundamental da fé. Então ele está falando, os grandes santos, eles foram dogmáticos. Eles falavam, não, eu creio nisso, Jesus nasceu da Virgem, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. O dogma estava bem estabelecido, doutrina era importante. Precisamos agora mesmo de um retorno a um dogmatismo gentil. Dogmatismo gentil, que sorri enquanto se mantém teimoso e firme na palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. A gente precisa de um dogmatismo gentil e a gente sorri para as pessoas enquanto a gente permanece teimoso. Sim, isso é pecado. Uma das figuras mais cativantes, eu acho que para os nossos dias, que a gente precisa aprender mais aqui na igreja e recuperar, é um intelectual católico chamado G.K. Chesterton. E o Chesterton, ele fazia debates filosóficos, apologéticos e tudo mais. E algumas das pessoas conheciam ele, historiadores, eles falam assim que o Chesterton ele fazia um debate com um ateu diante de um número imenso de estudantes e acadêmicos que estavam ali ouvindo os debates. E quando acabava o debate, ele chamava o cara para ir no pub com ele lá, tomar uma cerveja e dar risada. Porque ele não olhava o ateu que estava tentando destruir a fé como um inimigo. Aquele cara não era inimigo. Aquele cara está enganado. O amor é apologética última. Estava lendo ontem um livro, Miroslav Volf, Exclusão e Abraço, ele falando assim que nem o Papa da última cruzada acreditava que os muçulmanos eram de fato os seus inimigos. Mas ele escreve que eles oravam por eles e acreditavam que as ideias eram inimigas. Nós estamos falando aqui, gente, de não coisificar as pessoas que pensam diferente, ou que estão passando por um momento de conflito, ou que fizeram alguma coisa ruim para nós. Elas continuam pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, e que Deus ama, junto com todo mundo que está lá em João 3,16. E que ser discípulo do Senhor significa que talvez eu não tenha todas as respostas, mas eu não vou deixar o meu coração se esfriar. Eu não vou deixar o meu amor se esfriar. Eu não enxergo diferença entre um evangelho progressista que está chamando Deus de mãe e um crente conservador que não consegue chamar Deus de papai. Eu não vejo diferença entre um cristão conservador que casou o conservadorismo político com a fé cristã, exigindo que todos os crentes sejam conservadores políticos como ele. Não vejo diferença disso entre um evangélico progressista que afirma que Deus ama todos, porque o casamento com a política aconteceu dos dois lados. Eu não enxergo diferença entre o cristão conservador que afirma que ele pode amar os esquerdistas sem ser gentil com eles. Eu amo eles, eu não trato eles bem, mas eu amo eles. E o crente progressista que fala fogo nos racistas. Não tem diferença. Não tem diferença. Então a gente fica desconfortável e agoniado quando alguém próximo de nós começa a vacilar na fé, ou desconstruir, ou entrar em crise, porque a verdade é que isso expõe a nossa falta de amor. Porque a gente não sabe lidar com aquela pessoa. A gente não sabe o que a gente faz com ela. Daí a gente exclui, só exclui, apaga a pessoa da vida. E eu sei que muitas vezes o líder espiritual acaba incentivando isso também. Porque vem um medo. Essa pessoa vai estragar, vai contaminar a igreja. Não anda junto, não anda junto. Talvez algumas pessoas não tenham estrutura para fazer isso mesmo. Talvez elas não vão conseguir digerir. É melhor se afastar. Mas essa não é a vontade perfeita e agradável de Deus. Esse é o que a gente consegue fazer. Mas a vontade perfeita e agradável de Deus é que a gente continua próximo. Então, nessa manhã, eu queria aqui tangenciar que
o cancelamento, a intolerância, elas são antagônicas do nosso Senhor ressurreto. A gente não pode cair nisso. Ouvir pessoas que pensam diferente, seja dentro da igreja, dentro da própria fé, pensa diferente, seja lá que for, se for sobre os dons. Algumas pessoas acreditam, outras não acreditam. Ou então em coisas mais amplas e mais difíceis, ou que estão mais à flor da pele, como questões políticas. O cancelamento, a intolerância não são posturas que a gente encontra no nosso Senhor Jesus. Quero caminhar para o final lendo mais uma citação do Dallas Willard no livro Gentileza que Cativa, que ele fala: devemos permitir que as pessoas sejam quem são. E então devemos ser capazes de nos encontrar com elas exatamente onde estão, ao invés de exigirmos, vem aqui. Deixa ela lá. Deixa a pessoa lá. Mas se aproxima e anda com ela. Difícil, né? Ou fácil? Talvez alguns de vocês ouviram tudo isso e pensam, é bonito. É bonito. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. O caminho para isso é a formação espiritual que a gente está apresentando para a igreja. São as práticas do silêncio, são as práticas da oração guiada, é o curso que a gente está criando para quem se torna membro da igreja, fazer a leitura de um livro, acompanhar algumas aulas online. A gente está pensando uma igreja que consegue viver nesse contexto complicado. E por mais que pareça que não tem nada a ver, você chegar lá no grupo, durante a semana, no pequeno grupo de formação espiritual, e você orar 5 minutos, repetindo, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Por mais que pareça que não tem nada a ver, eu vou falar como um médico fala para o paciente: confia em mim, toma esse remédio. Porque você não fez a faculdade, não vai adiantar eu ficar te explicando tudo. Confia em mim, esse remédio vai funcionar. Mas você tem que tomar o medicamento. Se você tomar 2 vezes e falar assim, não quero, não vai funcionar, não vai fazer efeito. Porque isso não vai mudar do dia para a noite.